Olá, graça e paz. Aqui é o pastor Davi Alves, pastor da comunidade evangélica no Jardim Industrial, e estou aqui dando início a uma série muito especial que nós queremos muito abençoar pessoas, abençoar várias pessoas e também com esse propósito nós queremos muito que os nossos candidatos ao batismo sejam abençoados. Nós queremos orientar, trazer ensinamento, lições a respeito do batismo nas águas. Batismo e nova vida é o tema dessa playlist aqui, dessa série, e nós vamos falar bastante coisa a respeito de batismo e eu quero muito que você seja abençoado. Olha, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal aí, aperta o botãozinho de se inscrever, ativa o sininho para você ser notificado a respeito de novos vídeos que a gente vai subindo aqui, é muito bacana. Quero te convidar também a vir fazer uma visita para a gente, em um dos nossos cultos presenciais, no domingo às 9 da manhã e às 19 horas. Se você também anda meio sem tempo assim para poder resolver as coisas e o meio da semana está apertado demais para você sair e ir para a igreja para poder participar de um culto, participe conosco da quarta online pelo facebook.com/comunidade JI, toda quarta-feira às 20 horas. No Facebook nós temos uma programação sensacional, muito especial, e eu convido você a participar conosco. É muito bom, muito bacana, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você sempre através de temas muito especiais que Ele mesmo tem gerado no nosso coração para poder trazer e apresentar na quarta online. Então vamos lá, vamos começar falando a respeito de batismo, vamos explicar um pouco sobre esse tema, a razão desse tema e tudo mais, para que a gente possa ficar bem amparado, para que a gente possa ficar bem explicado a respeito do tema batismo. Nós vamos dividir aqui em alguns vídeos, a gente vai fazer assim, vou falar em detalhes e vou trazer assim, algumas perguntas também para que você possa testar o seu conhecimento a respeito desse assunto, que eu tenho certeza que isso vai fazer muito bem para você. Nós temos o texto de Jesus falando assim: aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê, no entanto, já está condenado. A gente vê esse texto sendo dito no Evangelho de Marcos, a gente vê esse texto como uma referência tão forte a respeito do batismo, e a gente já logo pensa assim, não, eu preciso batizar e eu não preciso nem entender o que é o batismo, eu só preciso batizar. Olha, realmente é muito bom, muito interessante, muito importante a gente querer ter essa ansiedade, ter essa vontade de se batizar, principalmente porque uma vez que eu creio e sou batizado, eu vou ser salvo. Então, realmente é muito importante. Mas é muito bom também você ampliar o seu conhecimento e entender um pouco a respeito dessa temática do batismo e salvação. É muito importante você compreender isso, batismo e salvação. Por isso que nós chamamos essa série de batismo e nova vida. E você vai compreender ao longo que a gente for conversando mais a respeito do tema. O batismo é uma prática cristã e refere-se ao ensinamento de Jesus para a salvação, como eu já disse aqui. O batismo, no entanto, ele não salva, mas leva o crente ao Salvador. Muito bom a gente saber disso. É comum as pessoas esperarem que após o batismo suas dificuldades e problemas sumam, mas isso não é verdade em si. Não tem como isso ser verdade em si, pois a palavra de Deus nos afirma que o Senhor nos livra nos problemas e não dos problemas. Então, ao passar pelo batismo, devemos compreender que, como Cristo morreu e ressuscitou, assim nós também, pela prática da imersão nas águas, morreremos para as nossas velhas práticas
e ressuscitamos para uma nova vida, né? Então, não é que quando eu for batizado, primeiro, só o fato de ir na água, só o fato de ir no batismo já é a minha salvação. Não, o batismo em si ele não é salvação, né? O batismo ele nos leva até o Salvador, né? Ele nos coloca diante do Salvador devido a alguns critérios. E outra coisa, meus problemas não vão sumir depois que eu batizar. Minhas dificuldades não vão sumir, desaparecer. Minhas lutas, minhas guerras não vão desaparecer depois que eu batizar. Por quê? Porque Deus, né, como eu já disse, nos livra nos problemas. Ele vem, o Espírito Santo vem para nos guiar diante da luta, para nos fazer sair da luta, para nos fazer estar fora da batalha, fora da dificuldade, não de fugir dela, mas de vencê-la, né? Esse é o propósito. Estar em Cristo é a garantia de vencer a batalha da vida, e não que nós não teremos a batalha da vida. Então, eu vou te falar aqui em três passos iniciais, eu vou te falar aqui em três passos iniciais o que é e como devo compreender o batismo. Para não ficar muito longo cada vídeo, né, eu vou te falar aqui em três. Primeiro, o que é e como você deve compreender o batismo. Primeiro de tudo, é seguir o exemplo de Jesus. Mateus 3,13 diz o seguinte: então veio Jesus da Galileia ter com João, o Batista, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Olha só que interessante, né? O batismo é eu seguir o exemplo de Jesus. Eu devo compreender que eu estou seguindo o exemplo dele. Ele fez isso, Jesus, o Cristo de Deus, fez isso. Ele passou pelas águas do batismo, ele mesmo se direcionou até João para poder passar pelas águas do batismo. Então, batismo é eu seguir o exemplo de Jesus. Segundo, é obedecer o mestre. Essa parte é muito importante, né? Obedecer o mestre. Olha só que interessante o 28, 18 e 20, né, de Mateus. O texto diz assim, ó: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Quando eu compreendo o chamado e a pregação, logo obedeço os seus ensinamentos, né? Eu compreendi, eu agora eu sou uma nova criatura, eu estou pronto para viver uma nova vida, né? Eu vivo em Cristo, né? As práticas dele, o comando dele, as práticas que ele tem, eu também quero ter, as atitudes dele eu também quero ter. Então eu compreendi tudo isso, então eu obedeço, praticando os seus ensinamentos, né? É obedecer ao mestre, e ele diz que os discípulos devem, né, levar os outros ao batismo, esse batismo das águas. Então nós devemos fazer isso com alegria. Nós, ao estarmos passando pelas águas, né, você que vai passar pelas águas, você vai estar também honrando o ministério daquela pessoa que vai fazer o seu batismo. Por quê? Porque aquele é um discípulo de Jesus que está obedecendo, né, os ensinamentos dele. E outra coisa, a terceira coisa desse vídeo aqui, né, para a gente entender o que é e como devemos compreender o batismo, é o resultado do crer. Batismo é o resultado do crer. Olha só, o Atos 8,
12 e 13 diz assim: Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens quanto mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atônito. Né? Atos 8, 12 e 13. É o resultado do crer, pessoal. A gente batizar, o batismo, ele é o resultado do que eu creio. Eu creio que Jesus ensinou, né? Eu creio que ele deixou isso como exemplo. Ele, como mestre, está dando essa lição. Então, quando eu creio, eu vou lá e executo o que eu creio. Agora que eu creio, não devo mais me desviar. Preciso permanecer e trabalhar junto com meus irmãos da fé para ganharmos os outros. Como diz aqui, falando a respeito desse Simão, que quando eu passo pelo batismo, eu estou falando assim, olha, eu creio tanto, eu acredito tanto na obra de Jesus, em Jesus Cristo como Filho de Deus, eu acredito tanto em Jesus Cristo como o plano perfeito do Pai para resgatar o homem do pecado, de toda a sua imundícia, que eu não vou mais me desviar. O batismo está me levando a falar, a viver. Eu não vou mais me desviar, eu vou viver perante a igreja, perante o Cristo e perante o mundo essa fé. Eu não vou arredar pé dessa fé, eu vou permanecer nessa fé, eu vou honrar essa fé, eu vou fazer tudo que for necessário para que essa fé permaneça inabalável. Então, são primeiro esses 3 primeiros passos do que é e como eu devo compreender o batismo. É seguir o exemplo de Jesus, é obedecer o Mestre e é o resultado do crer. Como eu disse que eu faria aqui também algumas perguntas para poder aguçar aí o seu entendimento a respeito do batismo. Deixa eu fazer para você que ainda não se batizou e que é candidato ao batismo. Você lembra qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre esse tema? Você lembra qual foi a primeira vez? E se você lembra, qual foi a sua curiosidade sobre isso? Se você lembra de qual foi a sua primeira curiosidade sobre o tema batismo nas águas. E também quero te perguntar se você teve uma curiosidade lá no início, você se lembra, já te perguntei. Agora eu quero perguntar a você, você ainda tem alguma curiosidade que você gostaria, se pudesse, que alguém te respondesse a respeito desse assunto? Eu tenho uma curiosidade X sobre isso, eu gostaria de saber. Se você tem essa curiosidade e se você também quer e pode responder as outras 2 perguntas que eu fiz, se você lembra a primeira vez que você ouviu sobre esse tema, que curiosidade você teve lá da primeira vez, nos primeiros tempos que você ouviu sobre batismo, e se você ainda hoje tem uma curiosidade e gostaria de obter respostas sobre essa sua curiosidade. Se tem, se você pode e quer responder, eu convido você a fazer e deixar nos comentários a sua resposta para essas perguntas, tá joia? E nós vamos dar sequência em próximos vídeos, trazendo também a compreensão a respeito do batismo e nova vida. Agradeço você por ter assistido esse primeiro vídeo e ratifico aqui também o meu convite, que foi feito para você, para se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e também ativar o sininho, para você receber as notificações. Venha nos fazer uma visita, venha frequentar um culto conosco num domingo, às 9 e às 19 horas. Nós estamos na rua Padre Antônio Vieira, número 114, no bairro Jardim Industrial, em Contagem, Minas Gerais. E se você também quer participar de uma reunião super agradável e importante no meio de semana, e você pode fazer isso direto da sua casa, do trânsito, qualquer lugar que você tiver,
nós estaremos promovendo essa reunião online, né? Ao vivo e online, toda quarta-feira, às 20 horas, no facebook.com/comunidade JI. Você pode participar conosco. E se você quer fazer uma oferta, entregar o seu dízimo, abençoar o nosso ministério através de uma contribuição, na descrição do vídeo tem uma chave Pix, dados de uma conta bancária, para você também fazer a sua colaboração conosco através da sua oferta. É sempre muito bem-vindo, sempre vai ajudar e honrar o trabalho e a obra de Deus. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo dessa série Batismo e Nova Vida. Graça e paz.